Boa noite. Vamos conversar hoje, que essa é a nossa primeira aula do curso de liderança, o curso de analítico, né, de liderança. E eu queria falar com vocês primeiro sobre o formato desse curso, que a gente vai se desenhando, como é que a gente vai conseguindo montar, né, assim, uma ideia do que é o curso, já que a gente chegou até aqui, e algumas pessoas aderiram, né, ao formato, estão aderindo. Eu quero contar para vocês o que é o curso, né, quero contar para vocês o formato, que são de 8 semanas. Como é que a gente vai trabalhar? Nós vamos trabalhar nessas 8 semanas, serão 2 módulos de 4 semanas, e todas as semanas eu vou conversar com vocês por 40 minutos. Eu vou fazer uma live, né, interna, só nossa, nesses 40 minutos, sempre fortalecendo o que a gente discutiu, o que a gente conversou, e que material que vocês receberam na semana. E dentro desse material eu vou reler. Então, assim, vocês vão ter, né, toda o material chegando pela plataforma e uma releitura, né, assim, tipo, olha, vocês viram que tem isso de interessante, isso, aqui dá para aplicar assim, o assado. Então, eu vou ajudando, né, assim, nessa compreensão e ajudando a fazer essa leitura, né, desse modelo que é uma novidade. Então, assim, como é que aplica, como é que integro isso dentro dos conhecimentos e do meu olhar para a minha equipe. Então, vai ser isso, vai ser uma live, né, direcionada para esse material que a gente estudou, mais de 40 minutos semanais. Depois a gente vai ter 2 webconferências, então nós vamos estar juntos, né, por 2 vezes, conversando. E em que momento, né? Nos momentos de diagnóstico, tanto no diagnóstico de equipe, quanto no diagnóstico de liderança. Então, eu vou ajudar diretamente cada um de vocês a estar fechando com a gente, assim, uma hipótese de diagnóstico da equipe e como que você pode olhar para a sua equipe. Então, isso a gente faz junto. Eu acho que isso é bastante rico, é quase que como quando a gente trabalha com grupos de supervisão, que a gente vê caso a caso junto, e a gente repassa, e da gente ir montando mesmo o desenho, o formato, né, do trabalho. Então, assim, dessa vez eu vou estar bem mais próxima, além de todo o material que a gente já tem desenvolvido, eu vou estar com vocês, assistindo e fechando com vocês o olhar, né, assim, para conseguir colocar a teoria na prática, porque às vezes a gente olha uma teoria e fala, nossa, isso aqui é muito legal, é fácil, eu entendi. Mas quando a gente olha e na prática, estando no campo, fazendo parte da equipe, a gente tem pontos cegos, né, e muitas vezes esses pontos cegos fazem com que a gente tome decisões que ficam, às vezes, precipitadas, ou decisões que ficam imaturas. Então, como que a gente pode trabalhar? E a palavra que eu queria trazer aqui para vocês hoje é esse trabalho que a gente vai ter nesse curso para ajudar na emancipação da sua equipe. Porque às vezes a gente tem uma equipe, mas ela não vai, não deslancha, né? Então, assim, por que o meu interesse nisso, né? Eu, com a minha formação de grupos e minha formação de Pichon Riviera, desde que eu comecei a trabalhar no existencialismo, depois que eu saí da faculdade, e fui chegando no Pichon, que é uma escola argentina que vê a psicanálise dentro dos grupos, eu acho que essa possibilidade de ir compreendendo, de ir chegando, né, assim, numa leitura de qualquer grupo que precisa de um olhar analítico, né? Então, eu trabalho com escola, eu trabalho na clínica, com grupos, eu trabalho com os grupos de movimentos e de expressão, sempre para trazer o melhor de cada grupo, de cada equipe, e dentro de uma formação a gente tem esse olhar, por isso que eu posso ajudar vocês dentro da empresa, para olhar para a equipe de vocês, ou para você que quer trabalhar com uma empresa, como fazer diagnóstico, né? Dessa vez a gente vai ter uma novidade que é o mapa
né? Nós temos uma forma super bacana de mapear uma equipe, de ver onde que estão, quem está mais ativo, quem está menos ativo, tanto em produção como em relação, né? Eu acho que essa bússola que a gente vai construir juntos, né? Essa bússola que a gente vai construir, não, a gente vai pegar esse material que vai servir como uma bússola, porque tem hora que você olha uma pessoa, você tem que colocar a bússola para ver em que direção ir. A outra pessoa da equipe, você tem que usar de novo o mesmo instrumento, mas que vai ter um novo resultado. Porque as coisas não são tão lineares quando se trata do ser humano. Quem trabalha com gente sabe que é assim, né? Então, essa bússola, ela vai trazer um código de ética, né? Que a equipe precisa para produzir, né? Então, para eu ter uma produção, eu preciso de um bom código de ética. Eu preciso, para esse código de ética, eu preciso saber olhar, saber que eu estou sendo olhado, saber que as pessoas também me veem as minhas limitações, veem também as minhas potencialidades. Quem nos conhece sabe quando a gente está usando o nosso melhor potencial, quando a gente não está usando o nosso potencial da maneira mais produtiva que a gente consegue. Então, construir esses pilares, né? Assim, que uma equipe emancipada precisa ter, eu acho que a gente tem nesse curso. Essa proposta vai dar, né, assim, a você os pilares necessários para traduzir, né, e eu vou contar para vocês uma experiência que a gente teve no Instituto de uma empresa que trouxeram todos os seus líderes. Então, nesse trabalho, a gente foi produzindo material muito rico. Eles foram, a princípio, muito mais intimidados, assim, com medo de falar, quando perceberam que tudo que ia ser levantado traria aspectos positivos de cada um, dicas e caminhos para positivar, né, e melhorar a produção, tanto material como essa produção simbólica, né, que a equipe necessita. Então, eles foram se soltando, a gente fez, eles nos autorizaram a analisar personalidade, a gente fez um trabalho super enriquecido, assim, dentro da equipe, e eles foram se colocando, e a própria equipe na devolutiva, com a nossa ajuda de uma devolutiva muito cuidadosa, e eles foram criando, e a gente chegou num material muito rico, entre eles todos, um discurso do sujeito coletivo da empresa, porque a gente olha para a empresa como um organismo, e esse organismo tem um discurso, esse organismo tem uma fala, às vezes esse discurso no início está carregado de fantasias, de fantasmas, de medo de não ser produtivo, de medo de não ser aceito dentro da equipe. Então, é muito legal que a gente perceba, às vezes é material, às vezes é simbólica e produtiva, às vezes é simbólica e improdutiva, que vai afetar nesse aspecto material. Então, assim, eu acho que essa nossa descoberta de qual é a nossa obrigação moral e ética coletiva, né, como é o que pode estar impedindo, né? Então, a gente vai também ajudando a traduzir os obstáculos, assim, quais os obstáculos que existem que estão me impedindo de enxergar, né, assim, onde é que a gente está enroscando. Por que a gente monta uma reunião e nessa reunião todo mundo vai, fala e não resolve nada? Daqui a pouco a gente faz uma outra reunião para discutir a mesma coisa, é a mesma coisa. Então, sempre que isso acontece, é que tem um material que é um fantasma do grupo. A gente pode descobrir o fantasma do grupo quando a gente consegue descobrir que existe alguma coisa que está impedindo uma comunicação clara e uma confiança entre a equipe, né? Então, assim, e você vai ter um material para saber como que cada participante está funcionando naquele momento, como que ele transita e por onde ele transita, ele fica bastante produtivo, depois ele tem um período assim, depois desse período ele volta a ficar assado, quer dizer, vamos
olhar para isso de uma maneira pulsante, logicamente, mas descobrir os papéis, né, que cada grupo, pequeno grupo, grande grupo, quando estão isolados, quando estão todos juntos, que tipo de fenômeno, que tipo de material, que tipo de símbolos, né, são produzidos que chegam a inibir. Às vezes você tem uma pessoa que você contrata que parece como um jogador de futebol, fala, esse vai super bem, ele vai se desenvolver, ele vem vindo de uma outra empresa e ele estava ótimo na outra empresa e ele chega aqui e não é o mesmo resultado. Então a gente olha muito mesmo para isso, quer dizer, qual é o traço da relação? Quando a gente for para o diagnóstico do líder, a gente vai ver que esse líder, ele interfere, ele constrói um traço relacional. E, às vezes, aquele profissional que estava vindo de outro lugar, com outro chefe, tinha um traço de relação que era mais potente, e aqui, um traço de relação com esse outro chefe que tinha uma outra expectativa, isso pode enroscar, e a gente pode conseguir descobrir o que está acontecendo, como desenroscar, né, e como reelaborar. Então, assim, fica muito interessante. É um trabalho que a gente não faz sempre, a gente lança esse curso, às vezes, algumas vezes no ano, monta um grupo maior, monta um grupo menor, mas é gostoso de fazer por isso, porque a gente consegue ir ajudando a desvendar enigmas. Eu acho que essa é a grande questão analítica. Como que a gente desvenda enigmas? É tão gostoso, né? Assim, porque as coisas que parecem muito complicadas, a solução sempre é simples. E analiticamente, essa é a ideia. Quando a gente vai ajudando a desvendar o mistério, a gente percebe assim, a pessoa fala, gente, como eu não vi isso antes? Porque era só um ponto cego, é uma coisa simples. Eu me lembro de ter supervisionado um período atrás uma juíza que o cartório não estava andando, e a gente trabalhou assim, vamos ver as peças, né, que fazem parte desse trabalho, essa aqui tem as características, essa aí. Fizemos diagnósticos e descobrimos que tinha uma peça forte, importante, que ela estava retirada, e a orientação foi dizer, puxa essa pessoa para o centro, né, essa juíza na época disse, pelo amor de Deus, não vou puxar essa pessoa para cá, por isso. Eu falei, olha, eu acho que é interessante, se você, né, se é uma equipe que você não pode mover, não pode retirar uma pessoa e tudo mais, move essa pessoa para cá. E foi assim, de uma alegria, né, assim, o resultado, que uma peça que mexeu em todo o campo, né, daquele cartório naquela época, uma peça que a gente moveu, recuperou, né, falhas e demoras que estavam acontecendo de maneira repetitiva, se resolveu. Então, assim, muito legal imaginar assim, olha, eu tenho um problema, eu tenho uma questão, né, a equipe não está criativa, eu estou sentindo que eu tenho uma pessoa que eu confio muito, mas ela parece que não tem autonomia, né? Eu tenho uma pessoa que eu não confio muito e produz, mas isso está ficando um pouco ameaçador para a equipe. Então, tem muitos detalhes que a gente vai, dentro de uma variável, encontrando possibilidades da gente desvendar, desmanchar esses fantasmas, né? E descobrir que tipo de fenômeno, que tipo de teste emocional acontece em uma equipe, ou pode acontecer, ou já aconteceu, né, num período, né, a gente sempre olha muito a história daquela equipe, a gente vê o histórico daquela situação, daquela empresa, a gente vê de onde vem, nessa empresa que eu estou falando para vocês, que a gente trabalhou com todos os líderes, nós fizemos um estudos, assim, era uma multinacional, então a gente fez um estudo do histórico e das influências de tantas nações, com tantas culturas diferentes, e como o Brasil era visto. Uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que eles tinham uma pequena inibição, uma equipe super potente, mas assim, um pouco de vergonha, apesar de saber que eram potentes, porque não sabiam se impor diante de outros países e tudo mais. A gente fez um trabalho muito legal nessa direção, nesse sentido, que um fortaleceu muito o outro,
e a própria equipe, eles não sabiam de coisas que fortaleceriam ainda mais. Então, eles trocaram informações, sabia que esse líder aqui já teve em tal lugar e teve tal resultado, foi super bem visto esse resultado enquanto Brasil e tudo mais. A gente fortaleceu bastante essa equipe nesse sentido, assim. Foi um trabalho bem gostoso, por isso que eu falo dele, né? Então, assim, eu acho que a gente vai também trabalhar com um aspecto que é bastante interessante, que é de um sociólogo, antropólogo, que é o Marcel Mauss, que ele fala da teoria da dádiva. A teoria da dádiva é um trabalho que ele vai levantar uma tríplice obrigação. Isso serve para todos nós, na verdade. É a teoria de dar, de receber e de retribuir. E de saber como é que isso ocorre nas relações, né? É uma questão ética, uma questão de solidariedade, uma questão de um clima de solidariedade que uma equipe necessita ter para poder vivenciar, né, essa troca. E esse dar, receber e retribuir, como que isso acontece para um líder, que eu acho que o líder precisa saber fazer isso de uma maneira um pouco diferente, é isso que a gente vai tratar, né, no curso, e a gente vai devagarinho trazendo peças importantes para dar abrir esse campo, sair do cenário que as coisas ficam repetidas e cansativas do dia a dia, e a possibilidade de construir uma paisagem, um set mais vivo, mais criativo, mais curioso, mais expressivo, que possa ter caminhos para dizer quando está legal, quando não está legal, quando eu estou me sentindo produtivo, quando eu estou me sentindo inibido, porque e eu não sei por que aquela pessoa está inibida, às vezes eu tenho que chegar lá para descobrir, nem sempre essa pessoa está confiante, às vezes está desconfiada e não consegue me dizer o que está acontecendo, mas eu acho que a gente tem caminhos para ir resgatando isso de forma que a pessoa recupere a confiança, né, e o jeito de estar naquele lugar, o jeito de estar naquela equipe. Então, nós vamos falar repetidas vezes sobre confiança, sobre generosidade, sobre cooperação, né? Sobre a comunicação clara, caminhos para se desenvolver essa comunicação clara, que a gente vai usando essa bússola, esse diagnóstico para saber a hora de falar, a hora de não falar, a hora que o nosso silêncio e a nossa presença, ela tem uma outra função. Então, assim, qual a postura da minha equipe, né? Qual é a postura da minha equipe? É um trabalho que a gente vai perceber que tudo que acontece com a gente, tudo que acontece na nossa vida, na nossa história, no nosso destino, depende da nossa postura, né? Se eu entro em cena da minha vida, se eu acordo, né, assim, toco o despertador, eu saio da cama e eu entro em cena na vida, com curiosidade, com criatividade. Se eu entro no palco da vida vitimizado, eu tenho uma outra postura, eu visto uma outra roupa, eu tenho um outro tipo de penteado, um outro tipo de arranjo, e a minha postura, a minha presença, a minha imagem vai provocar outro destino. Então, assim, como é que você está se apresentando no cenário da vida? Chegou a hora, né, de você atuar, começou o dia, abriram-se as cortinas. E quem aparece quando aparece você? Aparece alguém que confia, alguém que não confia, aparece alguém pulsante, alguém cansado, aparece a sua dor, aparece o que tem no teu olhar, né? Tem as dores de algo que você não resolveu lá atrás, tem para onde estão os seus olhos? Está olhando para dentro, está olhando para o passado, está olhando para o futuro, mas de que jeito? Você está olhando para um futuro com alegria, você está olhando para o futuro com desdém, com dúvida, acho que agora já está tudo acabado. Então, assim, eu acho que a gente precisa saber, a gente precisa de notícias, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de notícias boas e ruins para a gente não ficar alienado,
mas a gente precisa continuar conversando, porque as notícias boas, as pessoas com esperança, elas também conversam com a gente se a gente não tiver daquele jeito mais caído, mais desanimado, mais perdido, porque aí a gente pode também não conseguir evoluir. Enfim, eu acho que essas coisas que eu queria estar falando, quero estar falando também dessa interação. Nós vamos falar da interação, nós vamos cortar a palavra interação, para a gente poder traduzir essa interação, essa intra-ação que depende da minha interação. Nós vamos sempre fazendo essa brincadeira, esse jogo de nos mantermos atentos com o mundo interno, o mundo externo, com tempo e espaço, né? Eu acho que isso sempre vai estar permeando, né? Assim, quando eu estiver nessa webconferência, que eu estiver ajudando vocês a fazer diagnóstico e estar conversando com vocês, olha, tá vendo essa parte da teoria aqui? É aqui que se aplica. Tá vendo? Lembra que a gente falou daquilo? É aqui que se aplica. A gente também usa muitas imagens, né? Eu acho que é um trabalho muito rico, é que às vezes a gente não tem essa veia de divulgar isso de uma maneira que possa abarcar tantas pessoas que poderiam estar se beneficiando disso, se tornando mesmo um líder mais analítico. Mas essa é a nossa jornada, por isso que nós estamos aqui, e essa é realmente uma conversa mais direta. Vocês estão percebendo que não é uma live apenas, porque é a primeira aula já, é pré-requisito, é a primeira aula desse curso de liderança analítica, né? Então, assim, qual é o discurso do sujeito coletivo? Isso é tão rico, né? Isso a gente usa em qualquer grupo, né? Assim, em qualquer grupo necessita descobrir qual é o discurso do sujeito coletivo da sua família. Qual é o discurso coletivo do sujeito da sua empresa? Né? Então, a gente consegue encontrar, né, assim, por onde caminha, né, essa potência, por onde caminham os fantasmas. Eu estou vendo aqui essa fala do enigma, da Renata, que está conversando aqui com a gente, também é uma surpresa para você estar aí, mas dos enigmas, dos fantasmas, né? Então, assim, como é que isso se dá, né? Como é que isso se dá no discurso, né? A gente vai descobrir que quando a gente está precisando lidar, né, dentro de uma equipe com muitos enigmas, muitos fantasmas, você vai descobrir o que está acontecendo pelo discurso, né? Como que está sendo, né, a retórica daquele grupo, qual é a narrativa daquele grupo. Quando o outro fala isso, eu sempre digo isso. Quer dizer, essa coisa muito repetitiva, né? Nós precisamos de novas frases para nós usarmos no nosso discurso, de uma nova narrativa para a gente usar no momento que a gente está vivendo, nos momentos que a gente investe em renovação, né? E é tão bacana a gente investir em renovação, porque não podemos ter muito passado no nosso presente, senão a gente tem aquela cara da dor da menina lá do passado, que todo mundo olha e vê, da raiva daquela época passada, que todo mundo olha e fala, nossa, você tá com raiva? Eu não tô com raiva. Você tá triste? Não, não tô triste. Tem gente que fica nos questionando de coisas que às vezes a gente não tá agora, mas por que a gente tá com essa memória se manifestando na nossa forma de olhar, na nossa forma de falar? E isso é um fenômeno humano, e isso vai continuar acontecendo mesmo, né? Enfim, eu acho que são essas coisas que eu vim trazer, contar para vocês, né, incentivar, motivar, contar o quanto eu, minha equipe, estamos motivados para começar esse novo projeto, que a gente vai se dedicar nessas 8 semanas conversando, cuidando do material. O material já está bem cuidado, incluindo essas novidades. Eu acho que isso é bastante interessante, novidades na forma de diagnosticar, na forma de ler a personalidade, incluir os mapas. Esse mapa que você vai aprender aqui nesse curso, você vai poder aplicar em inúmeras situações, onde tiver mais de
assim, onde tiver 3 pessoas, esse mapa já pode ser aplicado. É fácil, né, assim, de ser aplicado, ele é inteligente, ele é simples, ele não cansa, ele é inteligente, você pode fazer sozinho, você pode fazer junto com mais um da sua equipe, né? Você pode chamar alguém, algum líder abaixo de você ou até acima de você e falar, vamos montar esse mapa aqui? Quero que você monte esse mapa, eu vou montar. Eu posso depois comparar o mapa que eu monto, o olhar que eu tenho para a minha equipe e como que o outro líder monta o mapa, a equipe, a gente poder ver onde que o olhar está convergente, onde está divergente, onde a gente está precisando do olhar do outro, descobrir o nosso ponto cego, né? Eu acho que isso é super importante. Onde é que está meu ponto cego da análise que eu estou fazendo? Né? Porque se as coisas não estão evoluindo, e eu já fiz uma análise, eu já sei como fulano é, eu já sei como o outro é, eu sei como a minha equipe é, eu já fiz uma análise, as coisas não estão evoluindo, algum ponto cego tem na minha análise. Dentro da psicologia tem isso como uma prática muito forte. Né? Alguém me ajuda a olhar meu caso? Né? A gente tem essas supervisões que servem para isso. Alguém, por favor, me ajuda que eu possa reler essa história aqui, porque eu estou achando essa história tão chata. Não tem história chata. Tem a nossa cegueira. Né? Eu tive um sonho, meu sonho foi tão nada a ver. Não tem sonho nada a ver. Tem a nossa dificuldade de ler esse inconsciente, que ele tem outros códigos, né? E eu acho que cada vez mais esses códigos não podem ficar presos, né? Não pode ficar preso na psicologia. Isso é uma hipocrisia, que se a gente ficar entendendo o ser humano só dentro da análise, né? Eu acho que o mundo precisa olhar e entender o fenômeno humano, porque assim a gente consegue compreender e não ser tão juízes, né? Tem muitos juízes espalhados, tem muita gente brincando de julgar. Cada um sabe o que pode, o que consegue fazer dentro de um processo. Agora, precisa de um líder analítico, que essa é a nossa ideia, né? Que você desenvolva isso de alguma maneira, que possa ir lá e traduzir isso de uma forma que fica potente, que você se sinta e sinta-se um gerador de potência da tua equipe, da tua família, do teu povo, enfim, né? Então, eu vou ler para vocês uma coisa inspirada ainda no Marcel Mauss, que eu escrevi sobre o que é o progresso, né? Inspirado nessa teoria dele do dar, do receber, do retribuir, a gente não pode esquecer. Isso é uma das coisas que a gente vai estar dizendo depois. A gente não faz isso de uma maneira imediata, a gente não dá alguma coisa ou recebe alguma coisa e já quer retribuir rapidamente. A gente tem que ter um respiro, a gente tem que deixar o outro ficar forte naquela entrega, daquela, né, presente de alguma maneira. Mas, dentro das coisas que a gente vai sendo muito afetado e influenciado por essa teoria da dádiva, eu queria dizer que o progresso ele é feito de solidariedades, isso é uma fala dele, e alianças concretas, efetivadas pelos indivíduos através das suas vivências coletivas nas redes de pertencimento, nas quais são reconhecidos como cidadãos e, sobretudo, como seres humanos. Essa é a nossa proposta, né? Estiveram com a gente e dizer que essa aula é a aula, né, que é pré-requisito para estar dentro dessa formação do líder analítico, né? Boa noite e foi um prazer falar sobre isso mais uma vez.